Quando um casal se une e no processo de construção da intimidade, é natural que hajam uma série de conflitos que decorram deste processo. Isso acontece porque cada um possui um universo muito diferente, uma personalidade diferente, e que em uma série de aspectos acaba gerando uma série de conflitos. Há um risco no meio do caminho de pensarmos que quando a gente decide ceder para o outro, que nós estamos de alguma forma perdendo a nossa individualidade. E o vídeo de hoje ele tem como intuito te trazer uma outra perspectiva sobre isso, uma outra perspectiva do porquê nós devemos ceder na relação, porque nós devemos nos doar, nós devemos nos sacrificar e nós devemos encontrar no nosso relacionamento, especificamente no casamento e na relação com os nossos filhos, um caminho de exercício da nossa vocação. A importância de ceder, ela vai muito além de encontrar um caminho do meio que seja satisfatório para o outro, para ambos os envolvidos. Mais do que isso, se a gente enxerga o ato de ceder como uma espécie de negociação, isso vai funcionar em alguma medida, sem dúvidas, mas a gente perde uma dimensão muito profunda do casamento, do ato de se relacionar. E esta dimensão profunda é o que eu quero apresentar aqui para vocês hoje. Só que para isso, a gente precisa olhar um pouco para esse tema sobre um ponto de vista filosófico. E se você não sabe, eu me chamo Gabriel, eu sou terapeuta de casais e dentro da minha abordagem terapêutica clínica, especializada em casais, eu criei, né? Não é que eu criei, eu abordo as relações humanas a partir da psicologia, da filosofia e da antropologia filosófica. E o que eu vou explicar aqui para vocês é com base na antropologia filosófica. Eu não criei nada, eu compilei uma série de conhecimentos contemporâneos, conhecimentos clássicos, tradicionais, que trazem uma visão sobre o relacionamento, sobre o casamento, sobre o ser humano, que ela dialoga muito com os conflitos dentro de uma família, dentro de um casamento. Então, só explicando da onde que vem isso que eu vou te trazer aqui. Perdão. Então, para a gente pensar sobre esse tema, a gente precisa olhar primeiro para a ideia de identidade. O que em nós faz com que nós afirmemos a nossa identidade? Então, se eu te conhecer, a primeira coisa que eu vou te perguntar é o seu nome, e você vai me dizer. E se a nossa conversa ela prosseguir, você vai muito provavelmente me dizer com o que você trabalha ou o que você faz da sua vida. A nossa atividade laboral, ela tem um papel, sim, na afirmação da nossa identidade, mas não só isso. Hoje em dia, a gente tem um processo de afirmação da identidade através de características físicas, de características, eu esqueci o nome, mas enfim, que aparecem, enfim, tom de pele, a racialidade, características como a identidade de gênero. Então, hoje, essas outras características, elas também compõem a identidade de um ser humano. E se a gente aprofunda ainda a conversa, nós chegaremos nos gostos e nas preferências, como parte constituinte da nossa identidade. Perdão. Mas quando começa-se a adquirir intimidade com alguém, começa a entrar um outro elemento, que é a nossa história, a forma como nós construímos, as histórias da nossa família de origem, o conjunto de crença que nós carregamos, ou seja, uma camada biográfica da nossa identidade, ok? E percebam algo. Se eu apoio a minha identidade, estou com a minha colinha aqui, apenas na minha identidade social, ou seja, naquilo que os outros veem de mim, ou nos meus gostos e nas minhas preferências, evidentemente que em algum momento do casamento
isso vai gerar uma série de atritos. E a gente vai ter que ceder neste processo. Só que há um risco nisso. Se eu identifico a minha identidade pessoal com os meus gostos e as minhas preferências, o ato de ceder para o outro, ele passa a ser visto não apenas como uma negociação ou como um mal necessário para a relação funcionar, ele passa a ser visto como uma perda de identidade. E aí vem aquela famosa frase que eu estou cansada de ouvir dentro do meu consultório, que é: se eu fizer isso, eu vou deixar de ser eu. Se eu ceder aqui, eu estou perdendo a minha individualidade, a minha pessoalidade. E nesse sentido, quando isso ocorre, o casamento ele passa a se tornar um campo de batalha, um jogo de forças, onde cada um vai tentar preservar aquilo que considera como a sua identidade. E se você passa por isso, por favor, comente aqui embaixo. Se você não quer se expor, você pode ir lá no meu Instagram e mandar uma mensagem para mim. Fala: Gabriel, eu vi esse vídeo aqui e, eu me identifiquei muito com o que você falou. Eu quero propor uma outra perspectiva a respeito desse tema. Então, a nossa identidade, ela pode ser afirmada a partir de muitos pontos de vista diferentes. Olha só. Vou trazer uma frase aqui dos meus estudos de antropologia que diz o seguinte: estabelecemos a nossa identidade pessoal, isto é, quem nós somos, gradativamente pelas relações que estabelecemos ativa e passivamente com o outro. Eu vou repetir porque isso aqui é muito importante. Estabelecemos a nossa identidade pessoal pelas relações que estabelecemos ativa e passivamente com os outros. Ok? Parênteses. Quando a gente pensa nas relações humanas, nós conseguimos hierarquizar as relações. Existem relações que elas são relações de conveniência com as pessoas que nós vemos todos os dias, mas elas ocupam um lugar muito periférico do nosso eu, que são os colegas de trabalho, que é o porteiro do prédio, que é o lixeiro, que vai pegar o lixo todos os dias, que é a pessoa que trabalha no pet shop e que nós recorrentemente vemos, sabemos seu nome, sabemos a sua profissão, né? Então a gente tem acesso a uma parte da identidade dela, mas nós não temos o conhecimento sobre a profundidade daquele ser, que entraria a biografia, entraria a sua história. E há algo muito profundo nisso. Quanto mais eu progrido nas minhas relações, mais pessoais essas relações se tornam. Progredir, eu digo, mais eu aprofundo nessas relações e começa a surgir um tipo de relação, um fenômeno chamado amor. Então vamos olhar aqui de novo para a nossa frase aqui. Estabelecemos a nossa identidade pessoal pelas relações que estabelecemos ativa e passivamente com os outros. Em outras palavras, o que isso significa? Que a nossa identidade pessoal, ela está construída também, e eu digo mais, sobretudo, e da forma mais importante, através das pessoas que nós amamos, através das nossas relações e através de como somos amados. A própria noção de identidade nos primórdios da vida, a percepção de si e a qualidade que nós damos a si e ao mundo e às nossas relações, elas se constroem através do amor. Elas se constroem através dos vínculos primários. Ou seja, na medida em que eu amo papai e mamãe e na medida que eles me amam de volta. Então a nossa identidade, ela pode fazer com que a afirmação da nossa identidade, ela pode fazer com que esses aspectos como os nossos gostos pessoais, a nossa profissão, a nossa identidade social, ocupem um lugar periférico da nossa identidade. E o ponto central de afirmação da nossa identidade seja as pessoas que eu amo e que me amam de volta. Onde que eu quero chegar com isso? Tem um vídeo
que você vai procurar no meu canal, e você vai se inscrever no meu canal, que se chama A Vocação do Amor, alguma coisa assim. A nossa vocação é o amor, algo assim. Eu quero que você veja esse vídeo depois desse vídeo aqui, que você está vendo aqui hoje, ok? Agora vamos olhar para a profundidade disso. É natural que eu tenha que ceder dentro de um relacionamento. Olha só. Mas não como mera negociação. Não como um jogo de forças para se chegar num lugar comum. Isso é importante, tá? Mas eu quero trazer uma outra perspectiva, que é o ato de ceder, o ato de eu fazer sacrifícios pela minha relação, é o próprio exercício da vocação matrimonial, da vocação parental, e pode ser visto como o máximo ato de afirmação da nossa identidade. Eu sou na medida em que amo. Eu sou porque eu amo. Eu sou porque eu cultivo e me dou para as relações que eu desejo construir. E isso tem um poder de transformar por completo a nossa relação. Tem o poder de fazer com que aquilo, olha só que importante isso é muito importante, que aquilo que hoje fere o que nós chamamos de identidade tenha o efeito inverso. Que aquilo que hoje fere a nossa identidade seja aquilo onde eu afirmo maximamente a minha identidade. Que a minha individualidade ela seja construída com base na forma como eu cultivo, como eu invisto e como eu me dou e me entrego para as minhas relações, sobretudo relações familiares, sobretudo para o seu cônjuge, sobretudo para os seus filhos. Eu gostaria que você meditasse sobre essas palavras e me dissesse o que você pensa sobre isso. A seção aqui de comentários desse canal ela é muito importante, porque é o que me dá parâmetro sobre como esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo chega até você. Se esses conteúdos filosóficos, existenciais, se eles te apetecem. Né? E não que eu vou deixar de produzir esse tipo de conteúdo, porque eu realmente acredito que o cerne da construção de um relacionamento, ele passa pela filosofia, tá? Por questionamentos muito profundos, como, por exemplo, quem sou eu? Né? E a gente chegou aqui a uma forma de responder essa pergunta. Eu sou na medida em que eu amo. Ok? Então, enfim, mas eu quero que você comente aqui, porque isso vai me ajudar a conduzir a minha produção de conteúdo de um modo que seja cada vez mais efetivo para vocês. Ok? Então é isso. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você deseja compartilhar esse vídeo com alguém, compartilhe por gentileza. E se você se identifica com esta visão aqui que eu estou trazendo e deseja ter um acompanhamento terapêutico comigo, seja para você individualmente, seja para você enquanto casal, né? Não sei se eu já falei aqui, acho que sim, mas meu trabalho ele é voltado para casais, né, especificamente. Então, se você deseja, acesse aqui o link na descrição, entra no meu site, entre em contato comigo e nós nos vemos amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.